Perfeito. E, senador, o senhor, a respeito do filho do general, o tenente-coronel Cid, o personagem principal aqui da nossa entrevista até o momento, o senhor também apresentou na CPI um pedido para que o tenente-coronel preste um novo depoimento, correto? Por quê? Porque tanto eu como a excelente e muito melhor do que eu, parlamentar, a Jandira Fegali, quando nós dois começamos a ver a movimentação financeira dele, que descobri pelo meu pedido de quebra de sigilo bancário no COAF, do Mauro Cid, nós chegamos à conclusão qual? Tanto a Jandira como eu. Vamos reconvocá-lo. Ele tem que chegar aqui agora e explicar. Da mesma forma, André Barrocal e senhoras e senhores, nossos únicos patrões, que a Polícia Federal, ao ver o depoimento ontem do hacker, ela o reconvocou. Ela entende que há contradições e ela quer ouvi-lo de novo, até para apertá-lo mais, para que ele apresente mais provas irrefutáveis de tudo o que ele falou ontem, correto? Porque ele foi duro. Imagine o que ele falou para o ex-juiz e ministro Sérgio Moro, né? Que não esperava nunca ouvir o que ele ouviu. Então, nós temos essa certeza que reconvocá-lo é fundamental para a gente descobrir mais coisas e para talvez a gente fazer falar o que ele não falou até agora. Porque tem gente que não falou ainda algo e que vai falar. Que vai falar sobre joias, sobre vender joias, sobre entregar dinheiro vivo. Isso vai acontecer. A imprensa já está informando e você, bem informado, já está ciente disso. Senador, o tenente-coronel, ele já prestou um depoimento à CPI, foi no dia 11 de julho, e na oportunidade ele basicamente ficou em silêncio, exerceu um direito dado a ele, reconhecido a ele, por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, é de se supor que em um novo depoimento à CPI ele repetisse o comportamento. No entanto, antes de perguntar objetivamente, eu queria só registrar, chamar a atenção para o seguinte: naquele momento, 11 de julho, ele tinha um advogado. E agora ele tem um outro advogado, contratado nos últimos dias, de nome César Bittencourt, que parece ter uma linha de defesa diferente para o cliente dele, o tenente-coronel Cid. O senhor acha, agora vem a pergunta, o senhor acha que Cid falaria algo na CPI se fosse convocado novamente e por quê? Bom, é outra pergunta interessante, porque, para mim, o primeiro advogado dele desistiu do caso. O primeiro advogado dele tomou conhecimento que ele mentiu em tudo, que ele é uma farsa e, repito, que ele é um picareta. Então, o advogado não quer para ele esse diploma, não quer para ele esse atestado e esse histórico no seu currículo de clientes. Portanto, ele buscou um advogado que talvez agora aceite as suas mentiras e vai ser tão canalha quanto ele. Porque advogado é assim, né? O sujeito que aceita defender, por exemplo, um caso sobre traficante de drogas, ele aceita defender o Fernandinho Beiramar, é porque ele, para mim, ele é tão canalha como o Fernandinho Beiramar. Desculpem, advogados. Cajuru, o que é isso? É a profissão do advogado. Não, não, não. Se eu sou advogado, eu só aceito defender quem eu quiser e quem eu tiver certeza que é inocente. Essa história de que advogado ele tem o direito de defender bandido, eu não concordo com isso. E aceito quem discorda de mim. Eu não aceito mesmo. Para mim, quem faz isso é tão canalha como o acusado. Então, esse advogado, ele pode, para mim, aceitar as mentiras do Cid e orientá-lo melhor e chegar ao que você questionou, que o melhor é continuar em silêncio. Mas tem aquela frase, eu até esqueci um pouco dela, você deve lembrar, André Barrocal. Como é que é? Pedra mole, pedra dura, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso. Eu acho que tem limite do silêncio.
Porque eu tenho visto aí gente que estava em silêncio até 15 dias e que agora quer falar, inclusive sobre joias, quer dizer a verdade, perfeito? Então pode chegar ao limite, porque o sujeito sendo pressionado, 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 vendo a família dele em pânico, vendo a família dele numa situação que não pode sair na rua, é praticamente um prisioneiro, tanto um filho, uma filha, como uma esposa, como um pai, como uma mãe. O sujeito, de repente, resolve abrir a boca. Nós já vimos isso no Brasil acontecer várias vezes. Portanto, até onde ele vai suportar? Daí é fundamental a reconvocação dele. E quem não concordar com a reconvocação dele é porque não é, desculpe, sério. É porque é da mesma laia do Cid. Senador, eu queria colocar mais um personagem aqui, né, na entrevista, que também tem ligação com toda essa história, e particularmente com o Mauro Cid. É o sargento Luiz Marcos dos Reis. O sargento dos Reis está preso desde 3 de maio, que é a mesma data da prisão preventiva de Mauro Cid, numa investigação sobre cartão de vacinas. E em relação ao sargento dos Reis, a CPI recebeu também um relatório do COAF, repito, o órgão de combate à lavagem de dinheiro, o órgão federal de combate à lavagem de dinheiro, e nesse relatório o COAF aponta pelo menos 2 transferências suspeitas, dada a quantia envolvida. Em novembro de 22, há uma transferência no nome dos Reis de R$ 89 mil. E em junho de 2022, 5 meses antes, uma transferência de R$ 38 mil, sendo que o salário dele, ele que foi ajudante de Mauro Cid, como ajudante de ordens de Bolsonaro, o salário dele lá na presidência era da ordem de R$ 13 mil. É mais um caso aqui de incompatibilidade entre renda e movimentações, correto? Fale desse personagem, por favor. Por que ele é importante? Ele é fundamental. Primeiro, André Barrocal, porque André Barrocal, ele não é dos reis, ele é dos reais. E põe a real nisso. Ele é santo do pau oco. Então é fundamental. É batom na cueca, não tem discussão. Perfeito. E aqui, senador, eu vou aproveitar para ler alguns comentários. Comentários que chegam de quem nos assiste, nos ouve. Maria Eliane diz: siga o dinheiro e encontre os golpistas. O Daniel. Não, esse comentário eu vou deixar para uma pergunta futuramente. A Teca Busman diz assim: o que sabemos é que todos aqueles que estavam na frente dos quartéis queriam uma intervenção, um golpe a favor do seu mito, Jair Bolsonaro. Agora, um comentário que eu vou transformar em pergunta, senador. O João Pedro Ribeiro, ele diz o seguinte: a que nível chegaram os militares? Os militares, uma minoria sem preparo algum. Senador, nós falamos até agora na entrevista de um tenente-coronel, um sargento e um general. O que o senhor acha do envolvimento de tantos fardados em situações aí, no mínimo, para ser gentil e elegante, no mínimo, desabonadoras? André Barrocal, senhoras e senhores, nossos únicos patrões, pelo canal da Ética Carta Capital no YouTube, no programa Poder em Pauta. Primeiro, um abraço ao produtor seu, que é o Cacá, muito competente, muito atencioso comigo quando deu problema no sinal. E eu gosto de valorizar a equipe, porque para mim nada é singular, tudo é plural. Eu confesso a você, nesses últimos anos, como senador da República, eu tenho 4 anos e meio de mandato. A classe que mais me decepcionou chama-se militar. Porque, para mim, um ser humano militar, ele era motivo de você ter orgulho dele em todos os sentidos. De você sentir-se privilegiado, prestigiado em ser amigo dele. Eu dou um exemplo aqui a você agora. General Hamilton Mourão. Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, que o presidente Bolsonaro quase nunca nem lhe ouviu. Ele era uma figura decorativa,
infelizmente. Porque Mourão é um homem que pode ser, pelas qualidades todas que ele tem, presidente da República do Brasil. É um prazer conviver com o Mourão. A seriedade dele. Você vê o comportamento dele no Senado, você que lá sempre está, ele não assina qualquer coisa que a oposição, ou seja, que os bolsonaristas pedem a ele. Ele não usa o microfone para atacar ninguém que eu falo do governo Lula. Ele faz comentários, sim, contra o governo Lula, mas comentários equilibrados, sensatos, especialmente sobre a economia, sobre a situação do país, como ela vai ficar. Enfim, Mourão é um homem diferenciado. Só que na classe dele tem gente nos decepcionando a cada dia desses últimos 4 anos. E eu perdi a fé no meio dele. Já falei isso para ele. Claro que eu não generalizo. Generalizar é ser mau caráter. Generalizar é o quê? É ser irresponsável. É dizer que todo jornalista não presta, é dizer que todo político não presta, que todo médico não presta. E no Brasil a gente tem essa mania, né? Infelizmente, principalmente com a classe política, né? Você tem que saber separar o joio do trigo. Então, entre os militares, a gente pode separar o joio do trigo. Tanto que eu dei o exemplo maior deles, que é o general Hamilton Mourão. Agora, as figuras que você citou aqui até agora, você ouviu de mim. Eu, com 45 anos de carreira nacional na televisão brasileira. Teve gente que você citou o nome que eu chamei de picareta. Imaginava você, um dia na tua vida jornalística, chamar um homem militar de picareta? Ninguém gostaria disso. Senador, agora eu vou fazer aqui uma pergunta a partir de um comentário. Eu disse que ia transformar um comentário em pergunta, né? É o comentário do Daniel Maurício Bonfim. Eu queria entender por que ainda não prenderam Jair Bolsonaro. Provas é que faltam. Acho que ele quis dizer provas é que não faltam. Senador, o senhor acha que acontecerá uma prisão num período curto de tempo de Jair Bolsonaro, que existe razão para isso, ou não? Que é preciso esperar um dia que haja um processo contra ele na justiça, que haja um julgamento, que haja uma eventual condenação? Eu tenho medo sempre de injustiças na minha vida, como aconteceu com o ex-presidente Lula e agora atual presidente pela terceira vez. Primeiro, um abraço ao João Pedro, que foi quem perguntou e você usou o questionamento dele a mim. Agora é o Daniel. Daniel, um abraço, Deus, saúde a você e a sua família. Não que eu discorde de você, eu penso um pouco diferente. Fatos incontestáveis, insofismáveis, ou seja, desculpa a expressão, batom na cueca, eu quero esperar mais. Eu não posso chegar aqui agora e falar o Bolsonaro tem que ser preso. Como tem muito político fazendo isso. Inclusive muitos do meu governo. Porque eu sou vice-líder do governo Lula. E sou do histórico partido PSB, o Partido Socialista Brasileiro, de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, de Carlos Siqueira, de Geraldo Alckmin, de reservas morais deste país. Então, muita gente não concorda comigo. Cajuru, já é a hora de pedir a prisão de Jair Bolsonaro. Eu não penso assim. Eu quero esperar um pouco mais. Por tudo que eu vivi na minha vida já, Daniel, estou respondendo a você através da pergunta usada pelo nosso querido âncora, o André Barrocal. Portanto, Daniel, não que eu discorde de você. Você tem toda a razão de emitir a sua opinião, porque muita gente fala, Cajuru, você quer mais provas? Sim, eu quero esperar mais um pouco. Agora, que nós estamos aos 40 minutos do segundo tempo em um jogo que não vai ter acréscimo, isso é verdade. Bom, senador, sobre a CPI da qual o senhor faz parte, a CPI do 8 de janeiro, nós tivemos Na verdade, ontem um momento bastante quente. André,
Me perdoe te interromper, só para não ficar nenhuma dúvida. Pois não, senador. Só para não ficar nenhuma dúvida. Da CPMI que eu faço parte, não. O ministro da Justiça, Flávio Dino, escolheu para ser titular da CPMI não eu, Cajuru, e sim a sua suplente, senadora Ana Paula Lobato, minha amiga, seríssima, de honradez intocável, muito bem casada com um amigo que virou meu irmão, deputado estadual do Maranhão, que é o Otelino, que é uma reserva moral. Agora, eu sou muito sincero, eu não minto para ninguém, eu não mentia para minha mãe, por que eu vou mentir para amiga minha? O Flávio Dino errou. Por quê? Porque quem escolhe membro titular é o líder do partido. E o líder sou eu, Cajuru. E o escolhido para ser membro titular da CPI tinha que ser o Cajuru. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. É pelo meu histórico. A Ana Paula é suplente. Ela nunca participou de CPI na vida dela. Eu participei de 10 CPIs. Eu fui relator de 6. Fui presidente de 2 e membro titular de outras 2. E, repito, sou um jornalista de 45 anos de carreira, especializado na área investigativa, com 3 prêmios nacionais. O próprio senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo Lula no Congresso Nacional, ficou chateado. O próprio presidente do partido PSB, Carlos Siqueira, não concordou com a posição do meu amigo pessoal, que eu tanto amo, que é Flávio Dino. Ele tinha que, pelo menos, falar comigo. E escolher sem nem falar comigo. Ou seja, então, a titular da CPMI é a Ana Paula. Só que, como eu gosto dela demais, eu virei um office boy de luxo dela. Eu contribuo com ela no que ela quiser e vou lá nas sessões mais importantes, porque eu não tenho saco para ir em todas. O nível está muito baixo. A penúltima que eu fui, eu vi um deputado colocar o dedo no nariz de uma senadora. Eu nunca coloquei dedo no nariz de homem. Imagina um sujeito colocar o dedo no nariz de uma mulher. Portanto, o nível está subterrâneo. Há apelações, há deboches quando alguém está falando. As pessoas não respeitam quando alguém está respondendo uma pergunta ou quando alguém está fazendo uma pergunta. Portanto, eu estou com o saco cheio da CPMI. Eu só vou participar daquelas mais importantes que eu possa colaborar com o parlamentar de forma isenta, sem revanchismo e com opinião própria. Então, só para deixar bem claro, eu sou um membro, entre aspas, dessa CPMI. Membro suplente é o membro, entre aspas, é o membro suplente. Mas, senador, eu queria lhe perguntar, então, a respeito de um momento quente da CPI, que foi visto ontem, o depoimento do hacker Walter Delgatti. O que o senhor achou do que ele falou ali? O senhor acha que, ao dizer que Bolsonaro queria ajuda para fraudar as urnas, para provar que as urnas, ou melhor, para violar as urnas eletrônicas e, com isso, provar que elas eram fraudáveis, dá para acreditar no hacker? O hacker é inteligente, é preparado. Eu não tinha nenhuma dúvida, tanto que, se você quiser, pode buscar na TV Senado e na TV Câmara a entrevista que eu concedi antes de começar a sessão na CPMI, por volta de 8h20 da manhã. A sessão começou 9h15. Eu fiz a previsão que ninguém fez. Eu falei, o depoimento do hacker será uma bomba. Porque tinha deputado, tinha senador, achando que ele iria ficar em silêncio, até porque ele ganhou esse direito no Supremo Tribunal Federal, de só responder o que ele quisesse. Então, muitos, para não dizer a maioria, muitos achavam que ele não iria falar. Eu falei, não, ele vai falar. E o depoimento dele vai ser uma bomba. Repito, ele é preparado, ele é inteligente, basta ver como que ele respondeu para deputado e para senador. Sem medo e direto. Agora, daí você dizer que tudo o que ele falou é verdade, é diferente. Temos que esperar mais um pouco. Eu queria mais provas
irrefutáveis, insisto nessa palavra, especialmente no que você bem perguntou, André Barrocal, da posição do presidente Jair Bolsonaro, que todo mundo minimamente decente sabe que o presidente Bolsonaro não acreditava nas urnas eletrônicas e que era capaz de fazer qualquer coisa para desmoralizá-las, perdão. Ora, isso é óbvio. Isso até uma criança sabe. Portanto, você não pode desprezar o que ele falou ontem. Você pode pedir mais provas. Agora, que o depoimento dele foi o mais importante na CPMI até hoje e o mais bombástico, batom na cueca, não há dúvida. Maravilha, senador. Então, olha, com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar nossa entrevista. A gente já tem aqui 50 minutos de duração. O combinado é algo entre 40 e 1 hora. Temos 50 minutos, então. Mais uma vez, agradeço o senhor pela gentileza de ter atendido ao nosso pedido. E foi um prazer recebê-lo aqui. Espero ouvi-lo e vê-lo aqui novamente outras vezes. Muito obrigado, senador. Bom, quem espera sou eu. Até porque é um espaço precioso, ao vivo. Você pode falar o que você quer, não tem edição, não tem corte. Até pela história de credibilidade da revista Carta Capital, do seu principal responsável, que é um jornalista histórico deste país, que merece o respeito de todos os jornalistas, que é o Mino Carta, com quem convivi pessoalmente na época em que trabalhava na Band e escrevia artigos para a Carta Capital. Depois ele contratou o Sócrates, ex-jogador de futebol, o Beluso, que eu tanto amo, que eu tanto respeito, não sei se ele continua na Carta Capital, na época ele era um dos diretores da revista. Portanto, quando eu respeito um veículo de comunicação, eu fico livre, fico tranquilo, porque sei que não vou ser sacaneado, que não vai ter pergunta de pegadinha, como acontece em muitos veículos de comunicação, você sabe muito bem disso, em redes de rádio, de televisão, em jornais. Aqui não, aqui a relação é absolutamente honesta e estar com vocês é um prazer, André Barrocal. Abraço de novo ao seu produtor brilhante, que é o Cacá, a toda a equipe, a toda a revista, que sempre dá espaço a mim, às minhas ações, aos meus projetos, às minhas palavras em tribuna, dos poucos veículos de comunicação do Brasil a me dar esse prestígio, porque não é qualquer veículo de comunicação que deixa o Cajuru falar o que quer, até porque alguns têm medo do que eu falo, porque são comprometidos, para não usar outro adjetivo. Portanto, Deus e saúde a vocês todos, a seus familiares, em especial a quem nos acompanhou nesse mundo de audiência até agora no Poder em Pauta e no canal da Carta Capital no YouTube. Estou muito feliz e agradecido. Perfeito, senador. E sim, Luiz Gonzaga Beluso continua no dia a dia de Carta Capital, escreve periodicamente sobre economia nas nossas edições semanais. E para aqueles que nos assistiram até agora, isso eu sabia. Senador, eu vou renová-lo. Só para dizer para você, senão você vai achar Perfeito. Que eu não leio. Você vai achar que eu não leio a revista. Que ele continue escrevendo, eu sei. Eu não sei se ele ainda faz parte da diretoria, como no meu tempo. Isso que eu perguntei. Agora eu entendi, não tinha ficado claro para mim. Sim, faz parte aí da nossa direção geral. Está ali na cúpula da revista. Ótimo. Mas então é isso, senador. Antes de encerrar o programa, vou renovar para quem nos assistiu aqui os recados do início da transmissão. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos, especialmente este que você acaba de assistir. Ainda não é assinante da Carta? Gosta do nosso jornalismo? Torne-se um assinante. No site www.assinecarta.com.br estão todas as informações para se tornar um assinante. E eu convido a todos que nos acompanharam até aqui que voltem ao canal daqui a pouquinho, às 18 horas, do nosso programa
quase diário, o Direto da Redação, hoje apresentado pela dupla Mariana Serafini e Thaís Reis Oliveira. Elas terão como convidado um professor de Direito Constitucional de nome Gustavo Barbosa. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte, contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.